Graça e paz, amados, bom dia, glória a Deus. Mais um dia, fechando mais uma semana, iniciando um fim de semana, a qual desejo a todos um abençoado fim de semana. Desejo a todos a profunda compreensão dessa saudação chamada a saudação ali que Paulo sempre dava, e eu vi também essa semana passando em uma passagem bíblica aqui, Jesus também dando essa saudação. E Jesus dando essa saudação lá na revelação na ilha de Patmos a apóstolo João. Oh glória! Eu repetidamente dou essa graça e a paz, mas com verdadeiramente o profundo significado dela, o que eu desejo de fato a vocês. E a palavra aqui do desafio de hoje para nós está em Mateus capítulo 6, verso 19, palavras do próprio Jesus, ele mesmo expressando, pois de fato, como a Bíblia diz, ele é o verbo, ou seja, ele é a palavra. E mais uma vez aqui eu trago para vocês Mateus 6,19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Irmãos, antes de mais nada, se entendermos, por exemplo, como eu aprendi, a gente precisa estudar o capítulo inteiro para ter uma compreensão mais profunda. Olha bem o que diz no verso 1 sobre essa palavra: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. E o galardão, assim como eu já mencionei para vocês, eu gosto que eu tenho uma propriedade com o nome Fazendinha Galardão por isso, que são as recompensas do Senhor sobre a nossa vida. Então, se a gente for exercer a nossa própria justiça, o que a gente pensa, o que a gente acha, o que está no nosso conceito, o que a gente de repente está ferido e exige que o outro entregue a nós, com toda certeza estaremos errados e não vamos ter a recompensa do Senhor sobre a nossa vida. Então aqui está dizendo que a gente precisa exercer, praticar a própria justiça do Senhor que está na palavra dele. Amém? E aqui, para deixar mais claro aqui para vocês, quando eu falo aqui, eu não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem, e eu busquei no grego sobre essa ferrugem. A ferrugem tem duas conotações aqui para entendermos: ou está no ios, que significa veneno, ou está no brosis, que significa detonar um ato de roer ou consumir, um mofo também significa isso também. Por isso que eu estou trazendo essa compreensão, é que de repente você também tem determinados tesouros. De repente você é um ministrador da palavra de Deus, você também pode levar a palavra de Deus, os conceitos de Deus adiante, ensinando as pessoas como buscar, que este capítulo termina: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí depois ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Então a versão que termina: portanto não preocupeis com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta vencer a cada dia o seu próprio mal. Então de repente você pode estar por aí, assim como eu, levando a palavra de Deus, orientando pessoas, aconselhando pessoas, falando: olha, você não faça como você pensa, assim, exercendo a sua própria justiça, porque você precisa aplicar misericórdia, compaixão sobre o outro. Assim como eu vi, para entendermos melhor, vou fechar esse assunto aqui sobre essa questão também do mofo. Você pode
está por aí cheio de dons e talentos que Deus te deu e você não está exercendo. Ou seja, você está acumulando esse tesouro que há em você, onde esse mofo vai comer, o mofo do broses aqui, ou o veneno do iós, do grego iós. Por isso que essa palavra, Tiago, que era co-irmão de Jesus, no capítulo 5 de Tiago, no verso 3, que é o livro da sabedoria do Novo Testamento, ele diz assim, ó: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar. Ou seja, amados, de repente, esse tesouro, ou este iós, esse veneno que temos, ou esse broses que vem dessa questão do mofo, da traça mesmo corroer e consumir, possa ser que isso venha, e possa ser não, a palavra está dizendo que isto vai ser testemunho contra vós mesmos e há de devorar você. Então, você precisa entender que você está sendo forjado aqui nessa terra, que você precisa entender que dentre esses tesouros, o seu pai disciplinador, ele quer te ensinar coisas que você fica aí por questões emocionais, por qualquer outra questão, feridas aí emocionais, ou você se apegar a tesouros que a traça e a ferrugem corrói, e você não está exercendo, você está deixando isso mofar, inclusive em você, sendo dons e talentos, e se for a sua justiça mediante o que você acha, o que você pensa, que você não vai pelo que está escrito na palavra de Deus, e isso pode estar te detonando. Essa é a palavra do Senhor. Assim como eu, observando ontem, eu fico buscando, irmãos, fora as fontes da teologia, a palavra do Senhor e os grandes que estudam a palavra, que me ensinam muito, eu busco também, paralelamente, na neurociência, para que eu observe algumas coisas, para que realmente eu possa agregar algo para este tempo, levando para a tua vida, trazendo para a minha vida, para que eu verdadeiramente possa estar aplicando a justiça de Deus, sendo esses tesouros que gerará na minha vida galardão, e que eu possa estar orientando vocês, aconselhando para gerar também as recompensas do Senhor sobre a sua vida. Mas isso não é feito com essa visão, olha, não, é para gerar esta recompensa. Não, tem que ser por obediência, você tem que estar livre deste mundo de conceitos, de feridas emocionais, e você tem que estar preso em Cristo Jesus, preso na palavra de Deus. E desta prisão você não deve sair. Entendeu, amados? Então é isso que o Senhor tem me dado direção. E nessa neurociência, só ontem que eu vi dois artigos, 2 podcasts, falando sobre isso. Uma delas é a Ana Beatriz Barbosa, que disse, e olha bem se não é verdade, eu já falei isso por aí, que não existe ateu num leito de um hospital, na beira da morte. Na beira da morte, a pessoa pode ter o tesouro que for, pode ter a riqueza que for. Na beira da morte, ele vai clamar a Deus. À beira de dificuldades extremas, a pessoa vai buscar a Deus, ele vai clamar a Deus. E outra fonte que eu vi foi da minha conterrânea Andréa Vermont, mineira uberlandense, que ela disse que ela
foi convidada para jantar com um grande empresário, mostrando um grande projeto a ela. E ali ele pediu um prato ali do jantar e veio errado esse prato, e a pessoa que estava com ela foi e detonou, humilhou a garçonete naquele momento ali. E quando terminou tudo aquele negócio ali dos tesouros, do que a pessoa pensa, do que ela acha, da justiça dela, que ele é rico e que ele tinha que ser bem servido e que a menina não podia errar, a garçonete não poderia errar, ela disse para ele no final: olha, tá tudo bem, viu? Tá tudo certo, estou indo. Opa, tá indo para onde? Não, tô indo embora. Porque assim, não lembro das palavras exatamente, mas ela quis dizer que ela não faz aliança com pessoas que tratam outro diferente do que ela merece ser tratado, porque ela mencionou, isso eu lembro que ela mencionou, que todos são dignos de respeito e todos precisam ser tratados igualmente. Essa justiça que às vezes nós que vivemos a palavra do Senhor, que dizemos por aí que somos crentes, evangélicos, e com certeza pode até dizer cristão, que às vezes tem feito por aí, tem feito de forma errada, tem desmerecido pessoas, tem humilhado pessoas, e com isso você não está guardando de exercer a vossa justiça diante dos homens para ser visto por elas. Para você ser visto com tesouro do Senhor na sua vida, para você ser testemunho verdadeiro do Senhor aqui na terra e não ser como em Tiago, capítulo 5, no verso 3 disse, que quando você deposita nesses tesouros, nesses valores terrenos, você vai estar ali, isso vai servir de testemunho contra você mesmo, e isso vai corroer você. Isso vai ser o broses do grego ali, que vai corroer você. E isso vai ser um veneno do iós do grego, que cabe nas duas palavras aqui, que isso vai ser um veneno na sua vida. Portanto, irmãos, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, que as demais coisas vos será acrescentadas. Estou falando individualmente a cada um de vocês. Então, se você quer galardão aqui na terra, se você quer depositar tesouros no céu, assim como é a orientação aqui nesta passagem bíblica, palavras de Jesus Cristo de Nazaré, é que você pratique o que está escrito na palavra do Senhor. É a prática da justiça que você vai acumular tesouros no céu. Você vai acrescentar no outro parte que ele não consegue em valores sobre o dono de todos os valores, que é o Criador, que é o Senhor nosso Deus. E que você, mediante esses pequeninos, aquele que não consegue te entregar 100%, você tem um intercessor à direita do Pai, à destra do Pai, inclusive para você orar por ele. Assim como eu amanheci o dia hoje, apresentando desde a minha infância, a minha pré-adolescência, adolescência e até os últimos dias, apresentando cada um que não entregou para mim 100% dos valores como deveria ser, mas eu liberei o perdão, usando no bom sentido a intercessão de Jesus Cristo, que está à destra do Pai como meu advogado, como advogado dos pequeninos. E eu liberei o perdão para cada um que eu lembrei no momento que não me devolveu esses valores. E eu também, pela misericórdia do Senhor,
também pedir perdão, onde eu também não consegui liberar também 100% desses valores. Porque eu acredito que as demais coisas me será acrescentado ou nos serão acrescentadas se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. Então esses tesouros vão ser acrescentados na sua vida e você vai ter galardão, porque esta sorte que é Deus na sua vida vai acrescentar, porque ele é o seu Pai celeste, e ele vai acrescentar galardão, tesouros sobre a sua vida. Mas se você entregar ao que tem os 100% dos valores, o que é 100% da justiça, e se você entender isso, que ele é 100% da justiça, ele acrescenta no outro, no pequenino, no que precisa de compaixão, no que precisa de misericórdia. E eu fecho esse raciocínio nesta manhã, dizendo para você e para mim que se os tesouros aqui nessa terra fosse o melhor para agregar valores e condição emocional, estrutural na vida do ser humano, nós não estaríamos aqui no século 21, no ano de 2026, ou já de alguns anos para cá, a vida sempre nos propiciando tesouros. Porque eu lembro na minha adolescência a dificuldade que era o carro que eu andava, o guarda-roupa que eu não tinha, os alimentos que eu não alimentava. Eu lembro exatamente destas coisas. E hoje o Senhor tem dado carros bons, ar-condicionado em tudo que é ambiente. Antigamente era um calor tremendo, tanto é que um dos sonhos que eu tive na adolescência era dar uma casa de alvenaria para os meus pais, que para a honra e glória do Senhor eu consegui. Aliás, eu consegui no Senhor e o Senhor em mim. Então, amados, é exatamente isso. Se esses tesouros hoje, a facilidade que temos de ter as coisas, de obter as coisas, comprar móveis, comprar uma casa, comprar carros, se esses tesouros fossem o necessário para a vida humana, hoje estaríamos bem e não seríamos, inclusive, o país que mais se usa psicólogos, o país que as pessoas estão cada dia mais perdendo os valores, ou cada dia menos tem valores morais, valores espirituais. Cada dia menos temos filhos obedientes, estamos tendo filhos desobedientes, estamos tendo divórcios, muitos divórcios, mulheres, esposas não acumulando tesouro no céu mediante as escrituras, maridos não exercendo o Efésios 5:25, que a palavra diz: amai vossa esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Funcionários de Colossenses 3:23, Efésios 6:16, que nos ensina para não fazer à vista dos homens e sim para Deus, que Deus é a provisão na sua vida, que Deus é a justiça na sua vida. Às vezes os funcionários estão fazendo injustiça, roubando seus patrões nas horas de trabalho, roubando seus patrões quando não exerce o que é delegado. E às vezes estamos aqui vivendo isso, a facilidade, a cobertura dos vínculos empregatícios que tem, e esses tesouros que era para ser tesouros de segurança, que o próprio governo já erra com tudo isso, as pessoas têm buscado benefício próprio como tesouro na terra para a traça e a ferrugem comer, porque esses não são os valores do Senhor.
Os valores do Senhor são aqueles que onde há disciplina, onde há correção, onde há coisas corretas, onde há justiça do Senhor, que a palavra está dizendo. Você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, para as demais coisas ser acrescentadas sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? É esta palavra, esta direção que o Senhor me apresentou para levar os verdadeiros tesouros até você através deste devocional. Que você reflita, que você busque, que você agregue a justiça do Senhor sobre a sua vida, porque ela está à porta e bate. Amém? Glória a Deus, um abençoado fim de semana a todos. E eu fecho com uma breve oração. Pai eterno, em nome de Jesus, seu texto foi aqui apresentado, seus verdadeiros tesouros foram aqui expostos, pelo menos parte deles, Senhor. É até onde o Senhor me revelou, que o Senhor pode revelar a muitos com mais profundezas, em outro momento na minha vida também com mais profundezas, mas para o momento, para levar aos meus irmãos os tesouros que aqui eu consegui levar aqui através desse devocional, que eles possam receber e agregar em suas vidas e viver o melhor dessa terra neste momento, mas não com os tesouros aqui da terra, não com os benefícios aqui da terra que são desagregadores aos seus valores, mas que possamos agregar a palavra do Senhor em conceito na nossa vida, buscando em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. E que as questões emocionais, por essas questões de viver os tesouros da terra, que não chegue até os meus irmãos, que eles possam compreender, porque no verso 34, nesse capítulo, termina dizendo: portanto, não preocupeis com o amanhã, que estamos falando sobre uma ansiedade, sobre ansiedades aqui nessa terra que leva à depressão, Senhor. Então que eles possam entender e buscar os tesouros do Senhor verdadeiros aqui na terra, para que tudo seja acrescentado e que eles não tenham ansiedade nem depressão e que possam viver dias melhores na disciplina do Senhor aqui nessa terra. E eu desejo a todos um abençoado fim de semana e que eles possam buscar no Senhor, refletir no Senhor, que essa palavra seja semente, seja alimento em muitos, para que possam viver dias melhores aqui, abastecendo o galardão no Senhor. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Fiquem em paz.